I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't the problem. Let me just emphasise, if you read a book, paint a picture or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another, learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch, no church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest. And the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I am guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way.
Hello, very small children. So, is this everybody's first focus group? Yeah. Yes. Okay. Does anyone know what a smartphone does? Hit the bell if you know. Ella, Yeah. what does a smartphone do? You call somebody, and you take a picture of somebody, and text somebody. Okay, great. Let's all pick up our phones. Everybody, can you turn them on? Yeah. Hello? Hi, is this Avery? Yes. Avery, where are you right now? I'm in focus group. What are you doing in the focus group? I'll be home in a few minutes, but don't worry about me. I'll be home soon. And then, if you want me to, you could be so funny when water puddles. Okay. I have no idea what you just said, but thanks for calling. Okay. Everybody, let's go into video mode. I want you to point your cameras at Mr. Frog. Okay? Zoom on Mr. Frog. Who was able to zoom in on Mr. Frog? Hit your bell. Very nice. Very nice. How do you do that? Look! This is all you have to do. See how it can go to like, all I have to do like this. Then you can see for chat. Can I have your phone? Yes, thank you. Did I tell you you could switch phones? Sarah thought she met the perfect man. No, it's a cute photo of us. Let me tag you. But what she got Oh, not on Facebook. was the perfect nightmare. What? Yeah, no, I'm not on any social media. Oh, this can't be happening. Oh, not on Facebook. Can't find him anywhere. Yeah, no, I'm not on any social How am I media. supposed to find pictures of his ex? So Snapchat, WhatsApp, Facebook, he's not on anything? Well, I don't, what, how does he send you a dick pic? He doesn't. I've only ever seen his dick. In person. Oh my God. I don't know what to do. Oh, I took a great picture of my boobs earlier. And I had no one to send it to. It's gonna be okay. Is it? Is it? They don't know what he did last summer because it's not on Facebook. He's untraceable. He's completely off the grid. A ghost, if you will. He's not on Insta, LinkedIn, or Pinterest. And if you think he's on SnapMap, you're crazy. I mean, the man has no digital footprint. He's never even had a MySpace. Who is he? I don't know. Oh, not on Facebook. What? Yeah, no, I'm not on any social media. You know when you like have an opinion on something, how do you voice it? I'm not supposed to just tell it to the nearest person. What is this? I think it's an actual photo album. Where's the comment section? How does he know if people like them? Oh my god. None of the photos have filters on them. Oh! Get out of there, Sarah. Get out of there now. Still the talking, Sarah. Clearly, he is catfishing you. No! In reverse. Christ, Sarah, do you even know what he had for lunch today? No! Never gonna know. Unless I ask him. Think about it. If you can't tag him, does he even exist? Hi, guys. Okay, yeah, he exists. Yeah. Yeah, he's there.
Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele, em particular. Dize-nos. E disseram: Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar de lá coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser: ele está lá no deserto, não saiam,
Ali está ele dentro da casa. Não acreditem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, e nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou, a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá no... Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. As mentiras brotam neste mundo para destruir, e os enganos brotam como espinhos para sufocar. Este mundo quer nos seduzir e aprisionar, sem justiça e sem compaixão quer nos afligir. Mas YAOHUSHUA vem para libertar, e YAOHUSHUA vem para nos salvar de todo mal. YAOHUSHUA vem para libertar, e YAOHUSHUA vem para nos salvar de todo mal. As mentiras brotam neste mundo para destruir, e os enganos brotam como espinhos para sufocar. Este mundo quer nos seduzir e aprisionar, sem justiça e sem compaixão quer nos afligir. Mas YAOHUSHUA vem para libertar, e YAOHUSHUA vem para nos salvar de todo mal. YAOHUSHUA vem para nos salvar
de todo mal. Andávamos como ovelhas que não têm apacentador, sem rumo e sem direção. Mas YAOHUSHUA nos deu o poder e a vitória sobre o mal. Mas YAOHUSHUA nos deu o poder e a vitória sobre o mal. As mentiras brotam neste mundo para destruir, e os enganos brotam como espinhos para sufocar. Este mundo quer nos seduzir e aprisionar, sem justiça e sem compaixão quer nos afligir. Mas YAOHUSHUA vem para libertar, e YAOHUSHUA vem para nos salvar de todo mal. E YAOHUSHUA vem para libertar, e YAOHUSHUA vem para nos salvar de todo mal. Andávamos como ovelhas que não têm apacentador, sem rumo e sem direção. Mas YAOHUSHUA nos deu o poder e a vitória sobre o mal. Mas YAOHUSHUA nos deu o poder e a vitória sobre o mal. Mas YAOHUSHUA nos deu o poder e a vitória sobre o mal. Mas YAOHUSHUA nos deu o poder e a vitória sobre o mal. Procurei achar resposta e tentei a paz encontrar. Procurei achar descanso pros meus pés cansados de caminhar. Procurei preencher o meu vazio com coisas que foram tudo em vão. Procurei achar saída e descobri que tu és minha inspiração de vida. Entrego a ti o meu coração, a minha vida eu deixo em tuas mãos, e com meus lábios confesso, és a minha salvação. E YAOHUSHUA te aceito em meu coração. Procurei achar resposta e tentei a paz encontrar. Procurei achar descanso pros meus pés cansados de caminhar. Procurei preencher o meu vazio com coisas que foram tudo em vão.
achar saída e descobri que tu és minha inspiração de vida. Entrego a ti o meu coração, a minha vida eu deixo em tuas mãos, e com meus lábios confesso, és a minha salvação. YAOHUSHUA, entrego a ti o meu coração, a minha vida eu deixo em tuas mãos, e com meus lábios confesso, és a minha